Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Gênio do canal Gênio do Geek. E hoje nós vamos falar de um anime que acompanha Elma, um jovem reencarnado com o conhecimento de um jogo que é exilado após receber a classe considerada como inútil de Red Knight. Cavaleiro pesado, ele usa seu conhecimento do jogo para provar que essa classe é a mais forte, dominando habilidades eficientes e superando todos os desafios com técnicas de alto nível. Ou seja, falaremos desse anime que é chamado, mano. É um anime muito bom de Isekai, né? Por enquanto eu tô gostando muito dele, né? Porque o cara tá tentando provar que a classe é a mais poderosa, né? E o nome é O Cavaleiro Pesado, exilado, sabe como tirar proveito do sistema. Então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, já compartilha no seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Elma e a Aruchi decidem ir atrás de um Rana dourado, né? Que é muito raro, que é só que dos que mais solta itens por pegar, mas para pegar ele acaba sendo um pouco mais complicado. A própria Aruchi acaba falando que ouviu alguns aventureiros falando que para pegar o Rana dourado era muito difícil, porque ele sempre foge, né? Você tem que bloquear o caminho dele para ele não poder, né, ou capturado pela sombra, né, como foi feito nesse episódio. Só que é o seguinte, antes de chegarmos lá, a Aruchi conta que era impossível, porque cada vez que o Urana vai fugindo do predador, no caso os aventureiros que querem eliminá-lo, acaba que esse aventureiro em si acaba ficando cercado por outros monstros. E com isso ele acaba sendo derrotado muito fácil. E voltando sem ter conseguido Urana dourado, né? Mas o Elma, ele fala que ele tinha um plano para pegar esse Urana dourado, mas para isso ele iria precisar da ajuda da Aruchi, principalmente porque ela tem uma habilidade muito apelona que envolve a sorte. Mas antes de encontrar o Urana dourado, eles acabam se deparando com um monstro que acaba complicando a vida deles. Pois se ele se sentisse um pouco encurralado, ele iria chamar a companhia para derrotar os aventureiros que aparecem naquela dungeon. E ele fala que eles deveriam simplesmente focar no Urana dourado, que eles precisavam. E ele acaba falando também que não seria ruim se eles focassem somente naquele monstro em específico. No caso, Urana dourado, né? Que é o objetivo deles. Por quê? Porque ele tinha levado a Aruchi justamente para subir o nível dela. Como ela tinha subido para um nível 23, alguma coisa assim, já estava bom, e aí eles precisavam ela precisava desenvolver uma habilidade, que é uma habilidade de acrobacia e tudo mais, porque ela já tem um jeito de Pierrot, né, que é palhaço e tudo mais. Então, ela consegue desbloquear essa habilidade de trapézio, acrobacia e tudo mais, como o Homem-Aranha. O Homem-Aranha faz acrobacias no ar, né? Saltos mortais, eu não consigo, literalmente eu não consigo fazer saltos mortais e tudo mais, né? Mas eles estavam conversando e nesse momento Aruchi, ela estava ali ouvindo o que o próprio Elmo estava falando. Quando ela olha ali para o canto, acaba percebendo que o objetivo deles estava ali na frente dela. Ela chama a atenção do Elma para ver o Urana dourado que tinha aparecido, e logo eles começam o ataque, pois eles precisavam praticamente encurralar o Urana. A própria Aruchi acaba usando, né, a parede, o teto, como se fosse o Homem-Aranha naquela cena lá quando eles aparecem no portal, o Andrew Garfield, do Tobey Maguire, que eles dão a cambalhota e atacam um ao outro. Basicamente isso, né? Que é o Aranha Verso. O Aranha Verso. Ai, ai. Aranha Verso é da hora. Não o desenho, né? Essa questão do Homem-Aranha sem volta para casa, né? Que praticamente foi basicamente uma união do Aranha Verso, né?
E aí ela usa essa situação, né, essa habilidade dela, e ela usa uma outra habilidade que ela também tinha desbloqueado, que era meio que criar clones ali. E com isso, o caminho daquele Irana dourado estava bloqueado, né? Ele não podia ir para frente, no caso, ir até onde Arutia estava. Por quê? Porque tinha clones uma do lado da outra, ou seja, não tinha passagem para ele. Então ele dá meia volta e vai voltando para onde estava o Elma, que acaba sendo só um, ele conseguiria, o Urana conseguiria desviar. Só que o Elma tinha desbloqueado também uma habilidade na qual simplesmente ele pisava na sombra e a sombra simplesmente afetava o monstro. Então com isso ele acaba prendendo o Urana, né, com a sua sombra, que teriam que dar o ataque crítico, que acaba sendo Aruti, né, quem acaba dando esse ataque crítico, né, seria Aruti por conta da habilidade estocada que ela tinha, né, e ela acaba conseguindo simplesmente derrotar aquele Irana, né, na sorte, né, ela jogou aquela habilidade de estocada que ela tem que, para ser um dano crítico, né, porque tinha que causar um dano crítico na Urana, ela precisava ter um número maior naqueles dados, nos dados praticamente. Então ela joga, né, a sua habilidade, dá aquele, e aí simplesmente ele consegue dar um número maior nos dados, e com isso, por ser um número maior, o dano acaba sendo ainda mais crítico contra o Urana dourado. Com isso eles ficam observando, né, para ver, né, o que queria sair, né, o item que iria cair do corpo daquele Irana dourado. Porque ao derrotar eles, eles conseguiram subir o nível. Mas ainda faltava ver que itens aquele Irana dourado iria dar para eles. E aí eles ficam observando isso acontecer. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênio do Geek. E eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando o dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.